Muy buenas tardes, ministros, compañeros Muito boa tarde, del ministros, Cuerpo Místico companheiros de do Corpo Cristo, Místico de en Cristo, esta nesta etapa etapa de edad de piedra de Era angular de y Pedra Angular dispensación e de reino. Dispensação do Reino. Y buenos días Bom dia también também en los lugares donde nos todavía lugares onde es ainda é de mañana, de manhã, hoy, hoje, lunes 5 de mayo de este año segunda-feira, 5 de maio deste 2025. ano de 2025. Un saludo al Uma reverendo saudação Andrés ao Cruz reverendo Gallegos, Andrés que Cruz está reunido Gallegos, que allá está reunido lá en em Villahermosa, Tabasco, Villahermosa, no México, Tabasco, no con México, diferentes com pastores diversos ou diferentes en pastores esta reunión nesta reunião de compañerismo, de companheirismo, en donde se encuentran onde pastores de estão os Chiapas, pastores de de Chiapas, de Campeche, Campeche, de de Oaxaca, Oaxaca, de de Veracruz, Veracruz, también de Quintana Roo, também de Quintana de Roo, de Yucatán Yucatán y demás e dos lugares outros lugares de la República da Mexicana República reunidos Mexicana, con reunidos nuestro hermano com reverendo nosso Andrés irmão Cruz Reverendo Andrés Gallegos. Cruz Gallegos. Nos dicen en el Evangelio según San Nos Lucas, fala no Evangelho segundo São Lucas, en el capítulo 22, no capítulo 22, verso 31 en adelante. versículo 31 em diante. Dijo también el Señor: Disse também o Simón, Senhor: Simón, Simão, he aquí Simão, eis Satanás aqui que os ha pedido Satanás para zarandearos vos pediu como a para trigo, cirandaros pero yo he rogado como por trigo, ti, mas eu que roguei tu por fe ti, no para falte, que a tua fé y não tú, falte ou una desfaleça, e vez tu, uma vez vuelto, que te confirma a converteres, tus hermanos. confirma a teus Él irmãos. le dijo: E ele lhe disse: Señor, Senhor, dispuesto eu estoy a ir estou pronto contigo, para no ir solo a la contigo, não cárcel, apenas para a prisão, sino también a la mas também muerte. até a morte. Y él le E dijo: ele lhe disse: Pedro, Pedro, te digo que el eu te gallo no digo que o cantará hoy galo não vai antes que cantar tú hoje antes que tu niegues me 3 negues veces 3 vezes que me que conoces. me conheces. Y a ellos dijo: E lhes disse, ou Cuando os disse para envíe eles: sin quando vos bolsa, enviar sem sin bolsa, alforja sem y sin alforje, sem calzado, calçado ou ¿os faltó sandálias, algo? vos faltou alguma Y ellos coisa? dijeron: E eles Nada. responderam: Y nada. él les E dijo, ele lhes disse, y les e dijo: lhes disse: Pues ahora, pois el que agora, tiene aquele que bolsa, tiver tómela, bolsa, que leve-a, y también e la também alforja. leve o alforje. Y el que no E tiene aquele que não espada, tiver venda espada, su venda capa sua y compre capa una. e compre uma. Porque os digo que es Porque vos digo que é necessário que cumpla se todavía cumpra en mí aquello ainda que está aquilo em mim escrito, que está y fue escrito, contado e con los foi contado inicuos, junto com os porque lo que malfeitores está ou escrito de iníquos, mí porque aquilo que está tiene escrito de mim, cumplimiento. cumprimento Y tem. dibujó una estrella de E David a la desenha uma izquierda. estrela de Davi do lado esquerdo. Entonces ellos Então dijeron: eles responderam: Señor, Senhor, aquí hay 2 espadas. aqui tem duas Y él les espadas. dijo: Ele lhes disse: Basta. basta. Y E saliendo se fue, saindo, como se foi, solía, como ele al costumava monte de los fazer, para o olivos. Monte das Y sus Oliveiras, e seus discípulos también le discípulos siguieron. também o seguiram. Cuando llegó a aquel E quando lugar, chegou até les aquele dijo: lugar, lhes disse: Orad que no Orai entréis en para que não tentación. entreis em tentação. Y él E ele se apartó se de ellos a separou deles distancia a uma como de un tiro de distância como piedra, de um tiro y de puesto de pedra, e rodillas pondo-se oró, de joelhos, orou, diciendo: dizendo: Padre, Pai, si quieres, se queres, pasa de mí esta passa copa, de mim este cálice, pero no se haga mas mi não se faça a voluntad, minha sino la vontade, tuya. mas a tua. Y se le apareció un ángel Ele del cielo apareceu um para anjo do céu fortalecerlo, para fortalecê-lo. y estando en E agonía, estando em oraba agonia, más orava muito intensamente, mais y era su intensamente, e o seu sudor suor como era grandes como gotas de grandes sangre gotas de que sangue caían hasta la que tierra. caíam pelo chão Cuando se até o chão. levantó E de la quando oración, levantou-se da oração, vino a sus discípulos veio até os seus y los halló discípulos e os durmiendo achou a causa dormindo de la por tristeza. causa ou devido à Y les dijo: tristeza. E lhes disse: ¿Por qué Por dormís? que estáis dormindo? Levantaos Levantai-vos y e orad orai, para que no para que não entréis entreis en em tentación. tentação. Mientras él aún hablaba, Enquanto ele ainda se falava, presentó una turba apresentou-se uma multidão
E aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia na frente dela e se aproximou de Jesus para beijá-lo. E então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas ou traz o Filho do Homem? E vendo aqueles que estavam com ele o que haveria de acontecer, lhe disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu a um servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. E então Jesus respondeu e disse: Basta, deixai-vos, basta. E tocando a sua orelha o curou. E Jesus disse aos principais sacerdotes, aos chefes ou capitães da guarda do templo e aos anciãos que tinham vindo ou chegado contra ele, como que um ladrão vós saístes com espada e paus? Eu estive convosco cada dia no templo e não estendestes ou colocastes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e a potestade ou poder das trevas. Na terceira etapa, o Senhor, na sua vinda, repreende a insensatez. Podem assentar-se. Tenham a bondade, aqueles que estiverem de pé, por obséquio. Nesta mensagem, e dela vamos ler algumas páginas aqui nesta pequena conversa, ou breve conversa, intitulada Caminho para Emaús, 15 de abril de 1979, pelo Dr. William Souto Santiago. Aqui na parte onde ele está falando dessa escritura que nós acabamos de ler, diz: Porque uma vez Jesus lhes tinha dito ou falado àquele que não tiver espada, que compre espada. Mandou que eles se armassem bem armados e eles disseram: a questão, a coisa está perto. Vê, diz aí o irmão William, agora com o poder de Deus, estas espadas vão ser como as espadas e lanças dos valentes de Davi. Que um dos valentes que com uma espada ele matou, não sei quantos foram, não sei se foram 800 ou 300, 800, assim que Pedro, essa tua espada pode acabar com o batalhão romano, se eles vierem contra ti. Imaginem isso, pensem nisso, se a espada daquele valente de Davi pôde fazer tudo aquilo sob o poder de Deus ungindo esse homem, quanto mais a espada do apóstolo Pedro e as outras espadas dos outros. E eles falaram: nós temos duas. Quando Jesus lhes falou: bom, quando Jesus lhes falou isso de que comprassem, vendessem a capa e comprassem espadas àquele que não tiver, ou quem não tiver, e aí os discípulos responderam para ele, mas na frente onde nós tínhamos lido, bom, nós temos duas. E Jesus lhes falou: basta, com elas nos basta. Como esses discípulos se sentiriam? Muito animados. Bom, com duas espadas sob o poder de Deus, isso vai ser algo extraordinário, porque se com uma, este valente de Davi fez o que fez, isso vai ser algo extraordinário, tremendo, vê? Pensavam que iriam ou que fossem cortar cabeças lá para cima e para baixo, de um lado e para o outro, tal como aconteceu naqueles tempos. Mas olhem, e também no tempo aqui eles falam de Sansão, disse, se Sansão com uma queixada de asno, não sei se foram 1000 ou milhares de guerreiros que vinham armados para levá-lo preso e depois matá-lo, e dava por cima assim da cabeça desse capacete de bronze que eles tinham, não sei se era de 1 polegada ou 1/4 de polegada de grosso, como 1 polegada era de grosso mais ou menos, que isso não importava quanto batesse aí em cima dela, não era nada. Imagine a grossura disso. 1/4 de polegada já fica difícil, imagine com 1 polegada. 2 centímetros e 4. Uma Sansão pegava a queixada e dava por cima disso e matava. Mas não era a queixada, era o poder de Deus. Era o poder de Deus. E nós vemos que eles pensariam em todas essas coisas, pensavam nas vitórias que Deus lhes tinha dado para todos os valentes, a todos os guerreiros, essas vitórias, as batalhas que Deus tinha lutado junto com Moisés, junto com Josué, junto com Gideão, junto com Sansão, junto com Davi, com cada um desses homens guerreiros, aqueles homens líderes.
E então eles pensariam, bom, e este aqui que é o filho de Davi, o rei de Israel, todas as hostes celestiais estarão do nosso lado e teremos uma vitória fulminante. Total. Lembrem-se que eles pensavam de uma forma assim, desse jeito, humanamente falando. E é por isso que eles não entendiam muitas coisas que as que estiveram acontecendo ou aconteceram naqueles dias. Bom, imaginem isso. Pedro cortou a orelha de um. Provavelmente não tirou a orelha, porque uma orelha é muito difícil de acertar. Ele deu uma tacada para tirar a orelha de alguém certa vez. Talvez quando ele se esquivou, a única coisa que ele acertou foi a orelha, com a esquiva. Jesus resolveu o problema onde Pedro se meteu, se colocou. Agora vejam, olhem aí. Jesus colocou a orelha novamente no seu lugar e não deixou evidências ou uma amostra disso que tinha feito, que Pedro tinha feito. E isso, ele tinha dito, se eu tiver que ir para a prisão por ti, eu vou. Se eu tiver que morrer por ti, eu morro. Agora aqui, ele está evitando que Pedro fosse à cárcere ou à prisão, porque isso foi um delito. Ele seria julgado. Por causa disso, imaginem isso, até mesmo soldados causar esse mal no soldado ou qualquer outra pessoa, qualquer um, causar dano no soldado, seria digno de juízo, de condenação, iria terminar na prisão, mas a obra de Deus seria afetada, porque Pedro, ao ter as chaves do reino, era Pedro quem iria abrir essa nova dispensação no dia de Pentecostes. E através de Pedro, ou por Pedro, vejam vocês, iria se fazer ou realizar uma obra a favor da igreja, onde estava se começando essa nova dispensação, e iria se estar levando certos acontecimentos seriam feitos que mostrariam depois que no fim do tempo a igreja passaria por essas mesmas etapas ou fases no cumprimento dos dias apostólicos novamente ou de novo no meio do povo de Deus, ou seja, dias apostólicos, vejam no livro de Citações. Tem um lugar onde nos mostra tempos apostólicos, onde diz, vamos ir aqui na 11, na 111, parágrafo 970, diz, e como falamos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue no lugar de onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos entre nós, no nosso meio. Todos desejamos profundamente isso, estar aí, está aí pertinho, na porta. E ele escreve aí em cima os tempos apostólicos, desenha uma pedra angular, e as eras, e uma flecha apontada para a pedra angular. Na 4b, parágrafo 43, também nos fala o que precisamos é estar como que 3 meses em uma tenda colocada em algum lugar, tabernáculo, lá fora, com algum ensinamento realmente apostólico, com ministro de todas, por todas as tardes com ministros, começarem a entrar no movimento certo, correto, a coisa que justamente nós saímos fora da ordem, não porque queiramos fazer assim, mas porque é a tendência do tempo. E ele escreve aí a carpa e o ensinamento apostólico do lado direito. E também em cima escreve os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. Ensinamento apostólico na carpa, na tenda.
Ou seja, que se estaria realizando a mesma coisa que se fez nos tempos, nos dias dos apóstolos. E vejam vocês, não se podia, o inimigo de Deus não podia afetar ou causar dano na obra de Deus, tentando. E Pedro fazendo um ato ou uma ação que era ou fosse digna de juízo, de prisão. Ou seja, aí Pedro foi tentado aí, e ele lhes tinha dito ou falado que orassem para que não entrassem em tentação. E vejam, Pedro foi tentado aí a cortar a cabeça, mas vejam vocês que isso iria afetar, causar dano no programa divino, e o próprio Jesus meteu a mão aí, ajudou por causa desse ato, orou. A esse soldado lhe devolveu a orelha e não ficou uma evidência, uma amostra desse ato. E isso aconteceu sob a primeira vinda do Senhor, onde aí estava esse que iria estar fazendo intercessão no céu com seu próprio sangue, e essa obra iria tirar o pecado de todo aquele que o recebesse como seu Salvador, sob ou debaixo da dispensação da graça. Mas vejam vocês que antes dele realizar essa obra, ele tinha esse poder nele. Nós vemos ele perdoando pecados, vemos ele curando doenças, vemos ele ressuscitando mortos, vemos ele dando a oportunidade para uma pessoa que estava por ser executada como ladrão na cruz, e dizendo que ele iria estar no paraíso junto com ele antes que estejais. Vamos ver essa parte aí, porque vejam, isso é algo muito importante. Isto que Jesus estava realizando, fazendo no seu ministério, antes dele realizar ou fazer essa obra de redenção. Lucas 23, 43, 42 diz, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse foi o ladrão. Então Jesus lhe disse: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora olhem como ele realizou, fez todas essas coisas antes dele, com esse sacrifício que iria ser feito, efetivado na cruz. Ele realizou coisas, fez coisas que qualquer um diria: mas quem é este para perdoar pecados? Agora olhem como esse propiciatório, antes de derramar o seu sangue no meio do povo de Israel, ele já estava funcionando, mesmo antes dele realizar ou fazer a obra de redenção morrendo na cruz do Calvário. Porque aí estava o Verbo, a palavra. Agora, na sua segunda vinda, sob esse propiciatório, se lá ele tirou essa evidência, essa amostra de que havia ou existia para condenar Pedro, e ele era digno de condenação pelo aquilo que ele fez, Pedro, e ao voltar a colocar a orelha no seu lugar, nem sequer esse mesmo, essa pessoa que recebeu o golpe,
a ferida, o ferimento, pôde testemunhar contra Pedro. Não havia uma evidência nem sequer para aquele que estava ferido, para quem estava ferido. Certamente toda a sua vestimenta ficou manchada de sangue, a sua roupa de guerreiro ficou manchada. E ao colocar a orelha de volta, nem sequer acharam uma gotinha de sangue. Agora, neste tempo, olhem como, antes de o Senhor realizar ou fazer completamente ou inteiramente essa culminação ou conclusão, tal como ele falou no livro dos selos, na página 465, onde ele nos diz que o sétimo selo é como um foguete que é jogado ou lançado, ele é disparado, lançado, e que no final, quando faz essa explosão, se desvanece, termina, desaparece. E já quando chegue nesse momento, já realizou, já fez a obra em todos os grupos. E não haverá nenhuma evidência existirá para os escolhidos de Deus em que possam ser condenados ou condenados, porque eles estão debaixo desse propiciatório, que ele mesmo tiraria toda a evidência contra deles, em contra dos escolhidos. Que Deus nos ajude a continuar vendo e compreendendo o que Deus está realizando, fazendo no nosso tempo, e fazer como lhe disse, Jesus disse lá para os seus discípulos, orar para não entrar em tentação. Amém. Mas vejam, depois que isso aconteceu, o próprio Jesus meteu a mão, ajudou Pedro. Agora, ele diz, bom, Jesus voltou-se para o problema no qual Pedro se meteu. Jesus resolveu o problema que Pedro se meteu. Sempre, ora, os valentes desse tempo são tão valentes que dão até mesmo suas vidas para a defesa do plano ou projeto de Deus. Mas Deus tem uma forma, tem um jeito, e Ele é quem se encarrega da defesa, e as hostes celestiais são as que têm a ordem e a forma, o jeito para eles operarem ou trabalharem, porque não é com exércitos terrenais, nem com forças terrenas, senão que é com o Espírito do Senhor, tem dito Deus. Ontem pela manhã, nós falamos algo a respeito disso, também ontem pela manhã, mas agora continua dizendo. E assim é como o reino passará para as mãos de Deus, assim é como tudo voltará para a sua condição ou situação original. Agora, vamos continuar, que está falando sobre os caminhantes de Emaús. Estes caminhantes de Emaús, eles estavam numa certa condição ou situação, estavam vendo as coisas de um ponto de vista humano, e não podiam entender o plano de Deus. E enquanto eles iam andando, iam falando, iam conversando, e se lhes aproximou uma pessoa e continuou caminhando junto com eles, escutando a conversa, e meteu-se dentro da conversa deles, ou na conversa deles. E se lemos a história desse acontecimento, podemos ver no capítulo 24 de São Lucas, versículo 13 em diante, algo muito importante. Podemos ver a condição espiritual em que eles estavam. Podemos ver a condição de confusão e quão confusos eles estavam. Podemos ver a condição de incredulidade em que eles estavam, mas também podemos ver a condição em que estava o plano de Deus para aquele momento. E no plano de Deus, tudo estava em dia, como a gente diz. Tudo estava sendo cumprido conforme a Escritura. Tal como está acontecendo neste tempo final. Tudo está acontecendo conforme ao programa divino, ao plano divino, ao pé da letra, podemos falar assim. Tudo ao pé da letra. No versículo 13, ele aqui continua lendo, do capítulo 24 de São Lucas, ele vai ler,
Eis aqui, e aqui a Bíblia, coloquei a Bíblia aqui do lado para ir vendo aqui os desenhos e os escritos que ele deixou. Eis aqui que 2 deles iam no mesmo dia, diz o irmão William, no mesmo dia do domingo. Lembra-se que nós estamos no domingo espiritual. Eles iam no mesmo dia a uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios de Jerusalém. Lembra-se que nós estamos no domingo ou em domingo espiritual. Num domingo espiritual, eles iam falando entre eles de todas aquelas coisas que tinham acontecido, diz o irmão William. Assim que vejam as conversas que eles faziam e lá cada um dava a sua opinião. E o que foi que aconteceu? Diz. Vai para o versículo 15. Aconteceu que enquanto eles falavam e discutiam entre si ou entre eles, o próprio Jesus se aproximou e caminhava junto com eles. Mas os olhos deles estavam fechados ou velados para que não reconhecessem. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. E lhes disse: que tipo de conversas é essa que vós tendes entre vós enquanto estáis caminhando? E por que estáis tristes ou entristecidos? E um deles respondendo disse, que se chamava Cleopas, ou Cleopas lhe disse: És tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabes das coisas que nela, em Jerusalém, aconteceram durante esses dias? Então ele lhes disse: quais coisas? Diz o irmão William: que coisas são as que aconteceram em Jerusalém? Vejam o Senhor no meio deles, estando entre eles e falando como se ele não fosse o Senhor, falando como se ele fosse um estranho, para ver e para dar-lhes lugar ou a vez para que eles se expressassem e explicassem para ele. Mas depois ele lhes iria falar. Olhem como isto, à luz de hoje, como neste domingo espiritual, aconteceu a mesma coisa. O Senhor apareceu, ou tem aparecido no cumprimento da sua vinda, e cada qual ou cada um saiu com certas ideias, e sem perceber que o Senhor estava com eles ou entre eles. E depois, quando se revela, se dão conta ou percebem que o Senhor está no meio do povo hoje. Amém. Agora continua dizendo, versículo 19. Então ele lhes disse: quais coisas? E eles lhes responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes o entregaram e os nossos governantes, a condenação ou sentença de morte o crucificaram. Mas nós esperávamos, não diz que esperamos, senão que esperávamos, diz o irmão William, que ele seria quem remisse ou redimisse Israel. E agora, além de tudo isso, hoje já é o terceiro dia que isto aconteceu, ou que aconteceram estas coisas. Muitos pensavam que o irmão Branham fosse quem iria realizar ou fazer tudo. E também outros pensam que é o nosso irmão William iria cumprir e realizar tudo. Mas vejam, ele falou aí bem claramente, quando vejam esse profeta mensageiro, vamos ver se nós temos esse. Aqui na Bíblia eu tenho esse cartão. Diz: quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa ou tenda catedral. Ele tinha falado isso, tinha dito isso, e aí me verão novamente. Onde é que iriam ver de novo? Tanto ele, quando ele for ressuscitar, certamente vamos vê-lo no corpo jovenzinho, mas também nos está falando onde iriam ver o Espírito Santo de novo, obrando, operando no meio da sua igreja. Tão simples assim. Aí me verão novamente. Eu os amo muito. Que Deus os abençoe. Agora continua dizendo: mas nós esperávamos. Ele diz, não diz esperamos, senão que diz esperávamos, que seria ele quem remisse Israel. E aqui do lado direito ele escreve aqui na Bíblia, redimir Israel. E agora, além de tudo isso, hoje
Hoje já é o terceiro dia que isto aconteceu. E diz o irmão William, e os nossos principais sacerdotes o condenam e o entregam à morte. E isso já é o terceiro dia que isso aconteceu. Diz o irmão William como se eles estivessem falando isso, o irmão William falando assim. Agora o versículo 22. Ainda que também nos assombraram, algumas mulheres nos assombraram entre nós, aquelas que antes do dia foram até o sepulcro. E como não acharam seu corpo, vieram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que lhes falaram que ele vive. E alguns dos nossos foram até o sepulcro e acharam tal como as mulheres tinham dito ou falado, mas não o viram, não viram ele. E então ele lhes disse: ó insensatos, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas têm dito ou falaram. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e que entrasse na sua glória, e começando desde Moisés e indo por todos os profetas lhes declaravam em todas as escrituras o que se falava dele. Diz o irmão William, explicando-lhes, falando das coisas que estavam escritas a respeito de Jesus de Nazaré, do Messias, falando delas. Continua lendo, chegaram até a aldeia onde iriam ou iam, e ele fez como que ia para mais longe. Eles o obrigaram a ficar, dizendo: fica com a gente, ou conosco, porque já é tarde, e o dia já caiu ou declinou. E entrou para ficar junto com eles. E aconteceu que, estando sentados com eles à mesa, pegou o pão e o abençoou e o partiu e lhes deu. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. No versículo 27 também desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Então lhes foram abertos os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu diante de seus olhos, e desenha uma estrela de Davi do lado direito. E um falava para o outro: não ardia o nosso coração em nós, enquanto ele nos falava pelo caminho e quando nos abria as Escrituras? E aí desenha outra estrela de Davi aí do lado direito. E diz o irmão William, enquanto eles vinham caminhando pelo caminho, mesmo que não entendessem, mesmo que não soubessem que esse era Jesus, as coisas que ele lhes falava queimava por dentro deles, do coração deles. Era algo que ficava aí no coração e que eles liam e que eles sabiam disso, que as coisas pelas quais Jesus de Nazaré tinha passado, ou acontecido, todo o juízo, todas as coisas pelas quais ele tinha passado, era o que as Escrituras tinham dito que haveria de acontecer com ele. E quando se fala o que a palavra de Deus diz, que Deus prometeu que há de acontecer para o tempo em que a pessoa vive, e alguém cita, fala dessas Escrituras, e alguém as traz e as faz uma realidade, as aplica no cumprimento que elas têm para esse tempo, qualquer pessoa, qualquer um que escute se sentirá da mesma forma, do mesmo jeito, porque certamente muitos que estão vendo que está a carpas, tem pregação que Deus está abrindo os mistérios do sétimo selo, e tudo que Deus está realizando, fazendo por dentro, lá dentro, nem que seja muito, muito lá dentro, mas por dentro, tem que sentir alguma coisa e tem que ver algo. Mas eles dizem: mas isso foi o que foi falado, e se está cumprindo desse jeito. Olha, isso aí está na Escritura, isso foi o que foi falado que iria acontecer em uma capa tenda, iria estar se dando ensinamento, iria estar se pregando, e isso é o que eu estou vendo. Sempre. Diz aí o irmão William, sempre vão ver quando essas Escrituras são citadas e essas Escrituras são vistas, sendo materializadas, sendo cumpridas. Todo ser humano está vendo em ação, está vendo o cumprimento. Um para crer e o outro para rejeitar, para criticar. Mas estão vendo que algo está se cumprindo. Outros dizem: não, é que ele está cumprindo a Escritura. Não está cumprindo a Escritura, ele é um impostor e está fazendo o seu trabalho. Então fiquem sentadinhos esperando, fazendo que faça seu trabalho. E quando voltar, porque vão crer, porque olhem mais adiante aqui o que vem dito. Esses são os manufaturados, os incrédulos, que no final perceberão, se darão conta, mas será muito, muito tarde. É melhor que fiquem por lá, que não atrapalhem o programa divino, que fiquem por lá.
fiquem sentadinhos esperando. Sentirá que não são palavras vazias. Vai sentir que não são palavras de homem, sentirá que não são, sentirá que são palavras de Deus, que é como um fogo que queima nas profundezas do coração e é algo que o coração humano quase não pode resistir a isso. Saberá que aquilo que ele está escutando ou que está chegando até seu coração é Deus em forma de palavra, porque Deus é fogo consumidor. Assim é a palavra para o tempo em que a pessoa vive, quando ela é pregada da forma certa, correta. Não importa quantos o queiram, algumas pessoas queiram se esquivar dela, mas quando chega essa palavra para o tempo em que a pessoa vive e é falada para o tempo e chega o cumprimento disso, realmente quando a pessoa escuta isso, tem a mesma experiência que tiveram esses caminhantes de Emaús, e tem a mesma experiência que o profeta Ezequiel teve. Ele vê que essa palavra queima no seu interior, mas não é um fogo físico, senão que é um fogo santo. É algo por dentro da pessoa. Assim é que a pessoa se sente assim. E neste tempo em que nós vivemos, nós passamos por diversas etapas ou fases, diferentes experiências, e quando escutamos estas palavras para este tempo no qual estamos, algo tem acontecido no nosso interior. E até mesmo aquele que seus olhos estão velados e que não podem ver ou entender o cumprimento das coisas que foram faladas pelos profetas de Deus, começando desde o primeiro até o último, nosso amado irmão Branham, quando ouvem essas profecias que são citadas e mostrando o cumprimento para este tempo, queiram ou não queiram reconhecer, no seu íntimo, o interior, estará acontecendo a mesma coisa que aconteceu com os caminhantes de Emaús. Viram? É o que Deus está realizando, fazendo hoje. É uma repetição da mesma coisa que aconteceu na primeira vinda do Senhor, e diz que algum dia eles dirão o que acontecia nos seus corações quando ouviam estas coisas. Algum dia vão falar assim, vão dizer isso. Jesus lhes repreendeu a sua insensatez e a condição tardia no coração para crer naquilo que os profetas tinham dito que haveria de acontecer. É a mesma coisa neste tempo para os insensatos e tardos de coração, demorados para crer em tudo aquilo que os profetas de Deus falaram relacionado a este tempo e as coisas que Deus estaria cumprindo para este tempo. Insensatos e demorados, tardios de coração, são aqueles que não podem ver, não podem crer no cumprimento da promessa de Deus para esta hora. Olhem na página 97, aí nos fala o reverendo William Branham, e nos diz, no parágrafo 838, e todos vocês estão conscientes e sabem que tem algo misterioso acontecendo e está acontecendo, e eu sei o que é agora. Eu não estou dizendo isto, é apenas a graça de Deus que me deixa saber o que é. É algo que é extraordinário e está aqui agora mesmo, e não há forma no mundo para que vocês a vejam ou vejam, mas que coisa, eu sei com essa Bíblia na minha mão o que é. E lhes foi falado antes assim, que apenas não tentem pôr nenhuma interpretação, senão que apenas creiam em mim como seu irmão. Vejam, estamos vivendo numa hora grandiosa, vê? Cada vez que se trata ou que tenta fazê-lo, você fez isso. Assim que não tente fazer nenhuma interpretação. E especialmente nesta noite, quando esse selo vier na tua frente. Aí veio. O sétimo selo veio na frente dos caminhantes de Emaús, na frente deles. E lhes censurou a incredulidade. E ele escreve em cima, a segunda vinda do Senhor. Ele escreve em cima. Quando este selo vier na tua frente, aí veio diante deles. E hoje está diante, na frente do povo de Deus. Vê? Apenas não tentem interpretá-lo. Se podem entendê-lo, esta é essa terceira etapa. E escrevem embaixo. O sétimo selo é a terceira embaixo. Em cima escreve, não há forma, não tem jeito de vê-lo. O sétimo selo, não tem jeito de vê-lo, mas chegará na tua frente. Agora, mais adiante, aqui nesta mesma mensagem, Caminhantes de Emaús diz, como será neste tempo?
O que será da segunda vinda do Senhor e as coisas que Ele fará na sua segunda vinda? E o que daqueles que não podem crer, que são insensatos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas falaram relacionado a este tempo? São insensatos e tardos de coração todos aqueles que não creram nas palavras do reverendo William Branham e na mensagem que trouxe o Dr. William Souto Santiago. O que Deus estaria cumprindo na sua vinda, o que Deus estaria realizando, fazendo o que eles profetizaram, falaram, daquilo que Deus estaria fazendo no meio da sua igreja. E quando Deus está cumprindo isso hoje, não creem nisso. E o que ele falará são uns insensatos e tardos, demorados de coração para crer em tudo que o irmão Branham disse e tudo que o Dr. William Souto Santiago disse. Continua dizendo, no entanto, eram discípulos e, no entanto, eram escolhidos. Mas a sua condição espiritual, a sua atitude do coração deles era desagradável aos olhos de Deus. E isso mostra a atitude de todo crente, de todo escolhido, que seus olhos não estejam abertos ao cumprimento da promessa de Deus para este tempo, neste domingo de Páscoa, neste domingo espiritual. Todas estas coisas aconteceram naquele domingo e neste domingo e também estão acontecendo muitas coisas importantes no plano de Deus neste domingo. Aí está falando dos discípulos, dos escolhidos. E agora olhem isto aqui. Também estarão neste tempo aqueles que serão tal como Tomé, mas que o precursor da segunda vinda do Senhor disse que quando Tomé agiu daquela forma, depois ele recebeu uma repreensão. Vejam, a repreensão para os escolhidos, a repreensão para os Tomé e também para os perdidos, porque a terceira etapa é para todos os grupos. E Tomé representa um grupo de pessoas que agirá dessa forma, desse jeito. Mas quando eles vejam para crer, já será muito, muito tarde. Deveriam ter crido quando escutaram o anúncio que estava sendo proclamado, mas Tomé dizia, se eu não ver, eu não creio. Foi realmente o momento em que ele viu, mas a forma em que o Senhor se lhes apresentou foi repreendendo a sua incredulidade. Assim que haverá também aqueles que terão de esperar ver o que eles dizem que eles querem ver. Mas já fazia tempo que já estava cumprido aquilo que o Senhor disse que iria cumprir. Olhem, muitos estão esperando o fim, o final, quando Deus já está realizando, fazendo nessas fases da terceira etapa, nessas etapas, já se está fazendo tudo o que corresponde a essas etapas e vemos que foi falado que a terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, iria se estar dando o ensinamento, haveria pregação. E isso é o que nós já fazemos faz tempo. E eles não podem ver isso. Estão esperando o fim. Estão esperando a ressurreição sem ter a fé de rápido. Estão esperando que ele volte. O grupo do irmão Branham que volte. O irmão Branham, do grupo do irmão Branham. Estão esperando que o Dr. William Souto Santiago volte. E eles ainda não têm a fé de rápido. Eles têm que ter a fé de rápido. Têm que ter o conhecimento da vinda do Senhor, do sétimo selo. Têm que ter o conhecimento daquilo que os trovões estão emitindo ou produzindo para poder ver. Aos que vão voltar, regressar, não podem pular as fases, as etapas da terceira etapa, não podem ser puladas. Assim que aquele que quiser esperar, que espere. Se fique bem sentadinho, para que não fiquem cansados, para que não se cansem. Assim que aquele que queira esperar, que espere. Mas lembre-se que vai receber uma repreensão muito, muito forte. Aí vão ver em qual lugar eles vão se acoplar ou estar, e de qual grupo são, e que repreensão vão receber. Se é a dos escolhidos, se é a dos Tomé ou a dos incrédulos. Porque a dos incrédulos nós vemos aí, que a de Judas, como no fim ele se percebeu, se deu conta que entregou o seu Senhor. E mais na frente, nesta mesma mensagem, nos diz, assim que damos graças a Deus por viver neste tempo em que podemos ter esse companheirismo ministerial, como temos neste momento, e vocês têm aí em Villahermosa, estão tendo aí que os ministros estão reunidos aí, e podemos nos reunir no país que
escolhamos para nos reunir em uma atividade que tivermos e ajudar-nos assim, um ao outro, nos ajudar um ao outro e desfrutar tudo o que há ou existe para esta ocasião ou momento. Todos somos iguais. Não existe nenhum grandioso ou grande entre nós. Todos somos iguais na obra do Senhor. E nós vemos que então isto nos ajuda muito a todos nós neste tempo no qual vivemos. E damos graças a Deus por tudo isto. Isto nos ajuda muito e damos graças a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo no meio do povo de Deus, tanto os ministros tanto no meio dos ministros como no meio do povo, e podemos ver tudo o que aconteceu na primeira vinda do Senhor, como tudo isso estava mostrando, assinalando, apontando para a segunda vinda do Senhor. Tudo o que Deus estaria realizando ou fazendo neste tempo, de uma forma, de um jeito atualizado. Atual. É por isso que tudo o que Deus está cumprindo no cumprimento da terceira etapa, vejam, Ele nos falou que poderia acontecer em um país, depois em outro país, depois em outro país. E como essa primeira etapa, que é a pregação, porque ele diz, e surgirá, aparecerá a pregação, depois as chamadas ao altar, depois a fila de oração, oração pelos enfermos ou doentes. Vejam como tudo é numa forma progressiva. Deus vai realizando e cumprindo essa terceira etapa, na qual nós estamos nestes momentos, na etapa da pregação, mesmo que também haja curas espirituais e físicas. E também pessoas reconhecendo a esse que fala com eles ou lhes fala neste tempo final que estamos neste caminho estreito para a terra prometida do novo corpo, onde estamos escutando e recebendo essa conversa diretamente ou direto do Senhor. Ele se nos apresentou na nossa frente, se nos abriu as Escrituras, abriu a Escritura para nós, e vejam, ele aí começou a falar desde Moisés, de todos os profetas, do que o Messias faria na sua vinda. E isso é o que o irmão Branham esteve preparando essa plataforma para que quando esse viesse ou chegasse, estivesse fundamentado, todo o seu ensinamento estivesse baseado em tudo aquilo que trouxe o seu precursor, anunciador. E nesta terceira etapa, que nós levamos, ou já temos uns quantos anos, Deus está cumprindo o que Ele prometeu, e tudo vai ir entrelaçando-se até chegar nessa parte culminante ou final, conclusiva, nessa atividade em específico que o reverendo William Branham viu, que o nosso irmão William disse que não sabemos se depois dessa, quantas mais vão ter ou existir, e antes dessa, quantas houve antes dessa. Quantas houve? Ou seja, aqui, Deus está cumprindo tudo conforme a sua palavra, e a gente não diz ou não fala como eles falaram lá nessa ocasião ou naquele momento que eles disseram, nós esperávamos, mas bem melhor, nós esperamos e agora estamos vendo o cumprimento. Não que algo que a gente pensasse e já não vai acontecer, senão que nós estávamos esperando que Deus o cumprisse e Deus está cumprindo. Então nós cremos nisso. Assim que, em frente, ministros, companheiros, neste tempo final, trabalhando braço a braço, lado a lado, e agora com este novo salão que se está construindo, que já tem um tempo, onde se tinha começado ou iniciado, mas tinham segurado ele um pouquinho, mas agora nós estamos dando todo o apoio a esse lugar, ou para esse lugar, para que brevemente esteja finalizado. Esse lugar é muito grande, assim que todos os ministros, irmãos e irmãs do México que estão me escutando ou me escutam, continuem em frente. Os outros países que também queiram colaborar, também podem fazer isso, e os ministros, irmãos e irmãs do México, onde o nosso irmão Andrés está visitando alguns lugares para este labor, o trabalho que se está realizando lá em Tissayuca. Que Deus lhes abra as portas, lhes proveja tudo o que precisam para que este lugar
tenha todos os recursos para que brevemente esteja terminado, e também os trabalhadores, que Deus supra todos os trabalhadores também que se precisam para esta construção, para que ela se realize. E bem feito. Deus te abençoe, Andrés Cruz, e também nosso irmão Miguel está braço a braço, lado a lado com este labor ou trabalho. Mas muito mais, assim, mais diretamente está Andresito, como ele sabe de construção, conhece de construção, e ele está aí mesmo. Então ele pode ir de diversos lugares, ele pode ir para continuar apoiando essa obra e ficar de prontidão, em alerta para que tudo seja bem feito. Portanto, na recoletagem assim dos materiais, na coleta dos materiais, para que tudo fique suprido, ou se supra tudo muito bem, e também para que o trabalho se faça bem feito, supervisionar de vez em quando por lá. Certamente ele tem encarregado aí alguém por isso, para que a obra e o trabalho, tanto do teto como do piso, e tudo o que faltar, que se faça conforme as especificações de um auditório tal como esse. Bom, foi para mim uma bênção, um grande poder conversar assim, nestes momentos, estas palavrinhas, e que Deus nos ajude neste tempo para poder ver inteiramente, completamente, quem é que está caminhando do nosso lado, quem está falando conosco, quem nos está guiando, e que Deus nos ajude a não entrar em tentação neste tempo no qual estamos vivendo, onde virá uma luta, um aperto que já foi profetizado, e possamos sair vitoriosos. No final, a vitória já foi falada e foi dito que está da parte ou a favor de Deus e do seu programa e de seus filhos. E estamos a favor de Deus, do seu programa, e somos esses filhos. Bom, Deus os abençoe, Deus guarde a todos e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. Na terceira etapa, o Senhor, na sua vinda, repreende a insensatez. Deus os abençoe e guarde a todos.